Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 22 de dezembro de 2024. Nova surpresas, a Ucrânia prepara novas surpresas para russos e coreanos. E quero falar assim brevemente sobre essa notícia na Alemanha, trágica, triste, daquele homicídio e também da tentativa de homicídio de outras 200 pessoas feridas num mercado na Alemanha. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu quero destacar novamente que aqui entra somente a verdade. Aqui fake news não são permitidas. Inscreva-se no meu canal, você vai gostar. Muito obrigado. Bom, ontem em Kursk, 39 ataques realizados por russos e coreanos. Mas a Ucrânia preparou algumas novas surpresas. Na área de Pletkovo, os ucranianos, em número de 100, eles repeliram duas ondas de ataques coreanos. A principal massa era coreana, né? Acho que aquele evento, como outros, né, estava sendo comandado pelos coreanos. Antes de entrar no detalhe, eu quero destacar o seguinte: os coreanos estão há no máximo uma semana e um pouco mais, uma semana e meia, acho que não dá uma semana e meia. Não deve dar nem 10 dias que eles estão de fato atuando no teatro de operações, com um treinamento muito fraco e muito deficiente. E o que notou-se, os ucranianos notaram, é que eles não têm preparo, principalmente contra drones. Ninguém avisou a eles sobre drones. Os se avisaram assim, disseram, ó, existem drones, vêm do céu. E eles, então, eles são muito despreparados, ingênuos para se abrigarem dos drones. Os russos não, embora que nem sempre se abrigando conseguem sucesso. Então isso foi observado pelos ucranianos. Eu quis destacar isso aqui agora. Então eles estão levando uma surra muito grande dos drones. E muitas unidades de coreanos, eles vêm no ataque, o ataque principal é deles, mas logo atrás vem forças especiais russas, caso eles consigam tomar alguma parte do território. As forças justamente vêm para ocupar e consolidar as posições. Aí são soldados profissionais russos, normalmente paraquedistas ou fuzileiros navais, que são os soldados, não são recrutas, são os mais profissionais que vêm para a frente de combate para justamente assumir essas posições. E é claro, se não conseguirem, eles recuam e o menor número de baixas é deles, né? Como eles fazem com os recrutas deles? Mandam os buchas de canhão. Então, na realidade, eles não falam que essa massa humana que eles mandam, na realidade, acabam sendo buchas de canhão. Então, se houver algum ganho, ótimo. Eles lá conquistam e chegam junto com os coreanos na parte final. E essa é a maneira da Rússia agir, né? Manda os mais fraquinhos. Ela já sabe que os caras têm treinamento ruim, né? Que nem os recrutas deles, ou talvez um pouquinho melhor, não se sabe. Então eu quis fazer essa introdução para a gente entender porque as coisas talvez estejam acontecendo dessa maneira. Isso não é bom para a Rússia, não é bom para o ditador russo também, né? Perante a própria Coreia, eu acho, né? Então nessa área, nessa localidade que eu falei para vocês, vindo uma tropa coreana contra 100 defensores ucranianos, entre 300 a 400 soldados, entre 300 a 400 soldados norte-coreanos. E na realidade os ucranianos disseram o seguinte, eles fizeram diversas ondas, mas eles vinham tudo meio junto assim. Os ucranianos disseram, isso não são ondas de ataque, é uma multidão, né? Eles chamaram aquilo lá de multidão, né? E aí as forças armadas ucranianas, eles deram o primeiro combate, ainda de longe, né? Com artilharia, com drones, mas eles recuaram. Mas recuaram, os coreanos ainda estavam longe. A Ucrânia recuou, mas isso foi justamente aí que está a armadilha, aí que está a emboscada para eles. Isso foi vamos dizer assim, planejado, né? Segundo as informações dos ucranianos, mesmo que bem antes deles chegar, eles recuaram, ou seja, eles não foram expulsos pelos coreanos.
Então aí, só que daí os coreanos tiveram que atacar as posições com esse recuo no terreno aberto, porque ali onde eles vinham vindo ainda tinha uma certa proteção de árvores, algumas saliências no terreno, alguns desníveis onde eles podiam se abrigar. E aí os ucranianos atraíram eles para o campo aberto. Então eles recuaram, na realidade aquilo eram praticamente postos de observação, com um certo número de soldados, mas não eram reforçados. E aí os coreanos ficaram de um lado do rio e do outro lado o campo aberto. Tinham que escolher ou atravessa o rio ou vai no campo aberto. Só que na frente do campo aberto, para onde essa multidão estava se dirigindo, né, chamando multidão porque os ucranianos chamaram multidão, é campo aberto. E o lado esquerdo também, onde estavam os ucranianos, do rio, Rio Psel, P-S-E-L, Psel, eles estavam. Tinha o rio, que era uma barreira natural, e tinha ucranianos, linha defensiva do outro lado do rio dos ucranianos. Então o que é que acontece? Eles levavam tiro enquanto a multidão avançava, eles levavam tiros vindos da frente e tiros pelo flanco também. O que a gente já pode calcular o resultado, né? E esses ataques terminou mal para os russos e principalmente para os norte-coreanos que estavam liderando, estavam em frente desse ataque. Né? Quero destacar que, na realidade, que eles ficaram atirando, né? E essa abordagem foi uma abordagem distante, né? Os ucranianos não minimizaram as suas baixas. Eu acho que talvez nem tiveram baixas nessa questão aí, mas as baixas dos coreanos foram muito altas, o número não foi fornecido, né? E acho que as defesas ucranianas foram muito habilidosas em fazer esse movimento. O que eu acho interessante é que nem os russos conseguiram prever isso, né? Quando houve essa retirada, porque eles vinham junto atrás, né? Não é um junto distante, mas é um junto já atrás. Eles também tiveram baixa, essas tropas de elite ali, porque os ucranianos atiraram neles também. E essa foi a situação ontem em Kursk. Momentos difíceis também para ambos os lados, momentos difíceis para ambos os lados, que eu digo, tanto o lado russo quanto o lado coreano, porque os russos estão tentando avançar em outras áreas de Kursk também, sem coreanos, e também não estão conseguindo avançar. Agora eu quero falar um lamentável acidente, né, que não é um acidente, é mais um acidente de percurso, que na minha opinião é um ato terrorista, que não se sabe se foi feito de uma maneira isolada ou não, ou premeditada por algum grupo, mas sem dúvida ele foi um ato premeditado, mesmo que tenha sido por uma pessoa só, que está sendo investigado na Alemanha, esse atentado da pessoa com um carro que atropelou 5 pessoas, matando elas, né? Isso foi muito premeditado, e feriu outras 200. E essas pessoas, algumas em estado grave, apenas um parênteses, uma dessas feridas, dessas 200, é uma mulher ucraniana que está no hospital em estado muito grave. Então, provavelmente, mais pessoas, não só, talvez não seja com a ucraniana, né, mas tem outras pessoas em estado muito grave, e essas pessoas poderão vir a óbito. Né? Então, pode ser que esses 5 mortos que eu falei aumentem, né? E a Alemanha estará tratando como homicídio doloso esses 5 casos, né? Se mais vierem a morrer, ele vai tratar também da mesma maneira, o procurador que está investigando esse caso, e os outros como tentativa. Então hoje ele está tratando assim, são 5 casos de homicídio doloso e 200 casos de tentativa de homicídio premeditado. Então isso é um crime grave, né? O interessante é que é um árabe que imigrou, acho que provavelmente ele veio, não disseram de quando, mas nessa leva de 10 anos atrás, que a Angela Merkel abriu as portas da Europa e principalmente da Alemanha para abrigar essas pessoas, porque a Rússia estava bombardeando a Síria e os caras vieram embora para a Alemanha, e os propagandistas russos estavam dirigindo eles para dentro da Europa, né? E esse foi parar na Alemanha. Segundo informações, parece que é um médico, mas não há uma certeza sobre isso. É uma pessoa que é um ex-muçulmano, deixou de ser muçulmano. Ele tinha criado uma organização que ela procurava ajudar ex-muçulmanos, né?
E estranho ele fazer isso, né, num país que abrigou ele, que dá melhores condições de vida do que ele tinha na Arábia Saudita, porque uma série de coisas é uma coisa muito estranha e às vezes é muito difícil de entender. E acho que aconteceram atentados iguais há uns 7, se não me engano, 8 anos atrás, também na Alemanha, e que foram solucionados, e a medida de segurança fez com que não acontecessem mais. Mas dessa vez, no mercado, né, na cidade de Magdeburg, aconteceu novamente isso, provocado por essa pessoa. Lamentavelmente, ainda mais nas vésperas do Natal, na comemoração da cristandade no universo, em todo o mundo. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, tenho certeza que vocês gostaram, e fake news aqui não podem, aqui somente a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.